Pessoal, primeiro eu já comuniquei com o presidente o agradecimento pela forma como a gente foi recebido aqui, sendo arquiteto, urbanista, tendo trabalhado com essa atividade boa parte da minha vida. Logicamente, eu respeito demais a atividade do corretor. Se não fosse o corretor, os arquitetos morreriam de fome, né? Não adianta nada construir casa, bolar projeto de casa, tudo mais, e depois não conseguir vender. Então, a habilidade dos senhores em demonstrar claramente para o cliente as qualidades de uma obra é essencial para a vida de quem sobrevive da função de projetar e de construir. Então, parabéns pela atividade que vocês exercem. Nós sabemos que não é tão fácil, que é uma coisa bastante complicada, mas é admirável o trabalho que vocês exercem, inclusive para garantir a economia de muitas cidades, tá certo? Geração de emprego, renda, enfim. Eu admiro essa profissão e me sinto até um pouco em casa, porque eu já tive muitas relações com o pessoal do setor de corretores, em função de ter produzido pequenas obras que era obrigado a vender para o mercado. Enfim, agora, essa experiência relacionada ao mandato de senador da República Italiana, primeira coisa que é importante esclarecer é que a Itália é um dos poucos países do mundo que permite que aquelas comunidades que vivem no exterior e que têm a origem italiana possam ser representadas e ter a defesa dos seus interesses no ambiente político institucional da nação. Então, como a América do Sul, nós somos 60 milhões de ítalos descendentes, 60 milhões, porque a Itália foi um país que, de 1861 até os dias atuais, foi um país de grandes correntes emigratórias, ou seja, muita gente deixa a Itália em busca de oportunidades em outros países, quando da situação de guerra, e foram várias guerras, em situações de crises, foram diversas crises, né? E em situações até de oportunidade que surgem em outros países e que entusiasmam os italianos a ir buscar novas fronteiras para o seu desenvolvimento. E isso fez com que a América do Sul fosse privilegiada e hoje tivesse uma população igual à população da Itália. 61 milhões de italianos vivem na península e 60 milhões de italianos vivem na América do Sul. Ítalos descendentes. Você fala assim, mas são ítalos descendentes, por que são chamados italianos? Porque os italianos pensam assim: se você tem um gato e o gato nasce no ninho de pardal, é gato ou é pardal? Quer dizer, continua sendo gato. Então, para os italianos, quem nasce do sangue italiano sempre será italiano, não importa a geração, porque o DNA é carregado como italiano. Então, a Itália reconhece essa ligação, vamos dizer assim, genética com o seu próprio país. E dá direito, então, para que essas comunidades que vivem distante da terra, da pátria, de terem uma representação para defender os seus interesses, né? E, nesse contexto, ela permite que a América do Sul eleja 2 senadores e 4 deputados. E os partidos acabam se organizando e escolhendo os candidatos no país, segundo a participação nas associações italianas que existem, nos círculos italianos, nos patronatos que são organizados, no CIGE, no Comites, que é o chamado Sistema Itália. É um conjunto de organizações que protegem o cidadão italiano que vive distante do seu país. Tá certo? Eu, por esse motivo, fui escolhido para ser candidato a senador? Não. Eu nunca participei de nenhuma atividade de patronato, de comites, de associação, de círculo italiano. Não falava uma palavra sequer em italiano. Mas eu tinha um forte relacionamento no interior do Estado de São Paulo pela minha função de diretor regional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E os partidos, quando vão se organizar, você sabe muito bem disso, eles buscam pessoas que tenham uma certa ligação para poder reproduzir votos. E como eu tinha um forte relacionamento no interior de São Paulo, através dos industriais, através do CIESP,
esta aliança chamada Aliança Bene Comune, que é formada pelo Partido Socialista Italiano, pelo Partido Democrático Italiano e pelo Partido Verde Italiano, que na Itália se chama SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà, eles fizeram uma pesquisa e, como eu tinha uma atuação política empresarial, acabaram entendendo que, como o objetivo da Itália é ampliar suas relações com o Brasil, a ponto de transformar isso num potencial gerador de riquezas, tanto para a Itália quanto para o Brasil, me convidaram para fazer parte desse processo. Confesso que eu fiquei meio assustado, mas para ajudar o partido, eu falei, eu não vou ser eleito mesmo, vou ter uns 3 ou 4 mil votos, eu vou sair candidato e participar desse processo. E, quando se abriram as urnas, não me perguntem como, que eu também não sei responder até agora, porque a eleição, a campanha foi de 21 dias. Isso, está vendo? Eu já tenho um eleitor aqui, ó, a responsabilidade aumenta. Apesar de que você é querida, então o seu voto eu já contava com o seu voto. Mas eu nem podia imaginar como, porque sem sair da minha sala na Fiesp e fazendo uma campanha de 21 dias pela internet, eu fui o mais votado em 5 capitais da América do Sul. E o mais votado em 7 capitais do Brasil. E aí veio a notícia, você está eleito senador da República, e eu mal sabia falar buongiorno. É verdade, eu falava quase nada. Eu tenho 64 anos e eu tenho uma deficiência auditiva de 75%. Sem esse aparelho e esse aparelho, eu não consigo entender, escutar 75% do que se fala. Então, eu jamais consegui aprender uma língua na minha vida. Porque, por exemplo, você imagina uma pessoa que, se o outro interlocutor falava Pindamonhangaba, e eu entendia Pindagaba, porque o nhan, nhon, os sons fechados, para mim não existiam. Então, eu não podia aprender outra língua, né? Não tinha jeito de aprender outra língua. Eu achava que era um idiota, que eu era um burro, não sabia que eu era surdo. Só fui descobrir na Itália. Mas vocês imaginem eu chegando o primeiro dia no Senado da República Italiana, sem falar praticamente uma palavra italiana. Eu falava o italiano de turista, tá certo? Eu não posso falar italiano de turista sendo um senador da República Italiana. Mas foi a verdade. Eu entrei naquela imensa arena com 320 senadores. Por que 320 senadores? Porque a Itália é um regime parlamentarista. A centralidade do poder na Itália não está na presidência da República, está no parlamento, que é quem decide, inclusive, quem vai ser o presidente da República. Então, tudo passa pelo parlamento. É o segundo cargo mais importante da Itália. Por quê? Ele vota o presidente, e o presidente passa a ser a figura máxima do Estado. Mas como quem elege o presidente é o senador, ele passa a ser a segunda figura mais importante da Itália. E o Fausto Longo, falando malemar buongiorno, chega no Senado da República, me apresento, falo com o presidente do meu partido, que é o Riccardo Nencini, hoje ministro, é o ministro da Infraestrutura e presidente do partido, da minha bancada. Aí ele disse, expliquei para ele a situação, tal, falei que eu ia resolver essa situação. Aí ele disse, não se preocupe, senador, porque você tem 2 grandes qualidades para ser político na Itália. A primeira delas é que você não escuta. Portanto, você não vai escutar um monte de coisa que se fala aqui que não serve para nada. E a coisa mais importante, você não fala. Então, você não vai falar um monte de coisa que seja desnecessária aqui. Mas, apesar da brincadeira, a gente leva muito a sério a questão da responsabilidade que é assumir uma função dessa, principalmente representando uma comunidade de 60 milhões de ítalos-descendentes que vivem aqui. São eleitos na América do Sul 2 senadores e 4 deputados. Nessa eleição de 2013, foram eleitos o Cláudio Zin, que é um médico, tem um hospital em Buenos Aires, ele vive mais concentrado em Buenos Aires, e nós que fomos o primeiro senador nascido no Brasil, eleito na Itália. Que o antigo senador, que era o Eduardo Polastra, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Itália, ele é italiano, quer dizer, ele é nascido na Itália, mas vive aqui e foi eleito nessas condições.
O primeiro brasileiro aumenta a responsabilidade, porque a gente tem que provar que brasileiro também dá certo, né? Ítalo-brasileiro. E 4 deputados, que são 2 argentinos, que é o Ricardo Merlo, de Buenos Aires, o Mário Borghese, que é de Córdoba, a Renata Bueno, que é uma brasileira eleita para deputada, filha do deputado Rubens Bueno, do PPS, líder da Câmara do PPS, que ela é de Curitiba, foi vereadora em Curitiba, que tem uma característica também, ela é muito bonita, e muita gente... eu vou falar um palavrão, posso falar um palavrão? Um só. Então as pessoas falavam assim para mim, Fausto, olha, eu não vou votar no seu partido, eu vou votar em você e naquela gostosa do Paraná, entendeu? Porque realmente ela é muito bonita, a Renata Bueno. E ela tem um problema, ela é praticamente cega. Ela enxerga praticamente 25%. Então, você imagina a representação brasileira na Itália. 25% enxergando e 75% não ouvindo. Está complicada essa representação. Mas a gente, por levar muito a sério a atividade política, a atividade de representação, a gente acaba se dedicando e tentando se superar. E hoje, graças a Deus, já falando italiano com meus pares corretamente, também 3 anos, usando o aparelho facilitou bastante. A gente conseguiu apresentar praticamente 13 projetos de lei que são importantes para a comunidade que vive no Brasil, a comunidade italiana que vive na América do Sul. A gente, pelo DIAP deles, como vocês sabem, o DIAP é aquele Departamento Intersindical de Avaliação Parlamentar, Atividade Parlamentar. Por este setor na Itália, nós estamos com 91,74% de aprovação. A média do parlamento é 53%, nós estamos com 91,74%. Tá certo? Já apresentamos 13 projetos, eu apresentei aproximadamente 450 emendas, das quais uma delas foi aprovada hoje. Eu recebi hoje, que são sempre emendas ou projetos de lei que busquem beneficiar a comunidade italiana na facilitação do seu relacionamento com a Itália. Por exemplo, nós sabemos que o procedimento, por exemplo, para a obtenção da cidadania é uma coisa vergonhosa aqui no Brasil, na rede consular, certo? Nós temos uma fila de 580 mil pessoas na fila esperando para a obtenção da cidadania. Então, a gente fica tentando apresentar projetos de lei que possam diminuir esse tempo, que possam viabilizar, que possam nos ajudar a contornar essa burocracia, que não é uma burocracia. Na verdade, a burocracia é utilizada como instrumento para evitar a ampliação do número de italianos que votem no exterior. Isso é uma coisa lógica. Você imagina que hoje a Itália tem 60 milhões de habitantes, dos quais 53 milhões são eleitores. Portanto, 5 milhões e 800 votam que são do exterior, 10% dos votos válidos do país. Só que o voto é voluntário. Então, não é a totalidade que participa da votação, é mais ou menos 34% a 37% que comparecem. Portanto, é um número muito pequeno, 15 milhões de habitantes que comparecem para votar. E os 5 milhões que votam no exterior podem ter um peso tal que atrapalhe a eleição na Itália, porque esses 5 milhões de pessoas, como eu, por exemplo, que era cidadão italiano e mal falava o italiano, logicamente que eu não acompanhava o dia a dia da economia italiana, eu não acompanhava o dia a dia dos políticos italianos. Como é que eu posso escolher um presidente da República lá? Então, é um risco muito grande que a sociedade italiana corre ao permitir que se vote no exterior sem exigir que, para ter acesso à cidadania, se fale a língua italiana. O exemplo está que eu virei senador sem falar o italiano corretamente. Tá certo? Quer dizer, é um aperfeiçoamento democrático, porém é um grande risco que a Itália corre nesse contexto. Então, e a outra coisa é o seguinte, você imagina que um cidadão italiano é cidadão italiano, não existe cidadão de primeira ou de segunda categoria, é cidadão italiano. Então, você imagine que desses 60 milhões de italianos que tem aqui na América do Sul, uma parte resolvesse, ao se aposentar, se mudar para a Itália. Tá certo?
existe uma paridade, existe um acordo de reciprocidade entre o Brasil e a Itália, onde o cidadão daqui é bem recebido lá e tem acesso a todos os benefícios previdenciários que tem aqui, tá certo? Isso acontece o seguinte, então, o sujeito ia receber a previdência dele aqui no Brasil. Mas ele, mudando para a Itália, ele teria hospital de graça, todos os serviços que o público, serviços públicos da Itália, que são extremamente superiores ao que são presentes no Brasil. Você imagine que o SUS italiano, lá não existe hospital privado, lá não existe plano de saúde, porque o serviço de saúde é equivalente ao nosso plano de saúde, e gratuito. Então, você imagina que uma pessoa sai daqui com 60 anos, aposentado, 65, e vai viver até os 90. Né? Durante 25 anos, ele vai utilizar toda a estrutura de saúde, transporte, educação, turismo, lazer, recreação, todo o suporte que o idoso tem na Itália, que não é pouco, é uma coisa impressionante, tá certo? Sem nunca ter contribuído com um tostão com a Previdência italiana. Então, isso é transferir para as costas do trabalhador italiano uma carga que a Itália não tem condições de suportar. Tá certo? Então, existe uma forte preocupação da população em evitar que amplie o número de italianos, mesmo de imigrantes ou de italianos que vivam fora, que acessem a Itália. É uma coisa que acho que até nós faríamos se fosse na nossa pele. Tá certo? Então, muita gente coloca assim, não, mas o italiano é racista com o próprio italiano, não quer que o italiano de fora volte para a sua terra. Acontece que tem uma realidade chamada recurso, dinheiro, limite, tá certo? E que não é tão simples de ser contornado. Os consulados não podem, um embaixador da Itália no Brasil, ou então o presidente da Itália, ou o primeiro-ministro, ou um senador da República, não deveria falar com todas as letras, olha, a Itália não quer mais cidadão italiano. Uma coisa que até se você prestar atenção, você vai ver, por exemplo, que em relação ao mercado imobiliário, aqui as cidades, o objetivo do prefeito, o objetivo do cidadão é ver a cidade dele crescer. Crescer em todos os sentidos e para cima, quanto mais prédio tiver, mais bonita é a cidade. A minha cidade é mais importante quanto mais edifícios ela tiver, né? E lá é totalmente diferente o conceito de cidade. Lá eles não querem que a cidade cresça. Eles querem que a cidade melhore a qualidade de vida. Eles têm uma visão condominial de cidade. É como se eles vivessem num condomínio. O síndaco, que é o nosso prefeito, tá certo? Ao ser eleito, ele tem consciência que ele está administrando algo que não é dele. Entendeu? Ele administra a favor daqueles que têm a sua propriedade. E os proprietários pagam o condomínio, que é o imposto, sabendo que aquele síndico tem a responsabilidade de manter a qualidade de vida naquela cidade. Não ampliar a cidade, mas manter cada vez mais a qualidade dos serviços. Então, eles, os cidadãos dessas cidades, eles se sentem realmente proprietários da cidade. Cuidam, olham, observam, fiscalizam, prestam atenção, não deixa, como no Brasil. Vou explicar agora como é no Brasil. No Brasil, a primeira coisa é que a gente acha que o voto é a transferência da propriedade da cidade para o prefeito de plantão. E o prefeito acha que isso é verdade. Quando ele assume, ele age como se fosse o dono da cidade. Faz o que bem entende, tira proveito disso às vezes, lógico que existem prefeitos de extrema qualidade, de bom senso, de generosidade, que levam em consideração de que aquilo que ele está administrando não é dele. Mas 90% da classe política a gente percebe que não tem bastante consciência desse sentido. E o cidadão continua pagando o condomínio através dos impostos, mas acha que, pelo voto, ele transferiu a responsabilidade total para o prefeito fazer o que bem entende da cidade, e ele se exime da responsabilidade de fiscalizar, de viver a cidade. Ele acorda, levanta na casa dele, vai para o trabalho, ganha o dinheiro dele, passa no supermercado, na padaria, do sábado e domingo ele vai jogar o futebol, tudo mais, tal. Ele nem olha para a cidade, no sentido de, essa é a cidade que eu quero, aqui estão os serviços de qualidade que eu quero. E uma coisa que nós percebemos é que
logicamente, a gente não pode comparar o Brasil com a Itália. O Brasil tem 80 territórios iguais à Itália, nem se, é um absurdo. Quer dizer, a Itália é um pouquinho maior que o estado de São Paulo, né? E 90% das terras eram terras que, desde a época feudal, foram terras de domínio, por exemplo, da igreja, de domínio de famílias, de um grupo pequeno de famílias que dominavam, e uma quantidade de edifícios históricos absurdo. E um pedaço, quer dizer, de terra agricultável que não é exagerado. As terras cultiváveis são poucas. E a nação tem que cuidar da gestão da terra, garantir que aquela terra, por exemplo, não deixe de produzir o tabaco. Porque o tabaco é importante para a alimentação de 550 mil famílias, por exemplo. Então, o Estado interfere para que aquela região, aquela área que produz tabaco, não possa ser fruto, por exemplo, de um loteamento. O Estado interfere muito na gestão do território, né? E como você tem assim, um excesso de locais que pertenceram a fatos históricos, praticamente 40% da Itália tem os seus terrenos, suas áreas tombadas por um patrimônio histórico, ou pela Unesco, ou por uma atividade de proteção agropecuária. E, com isso, passa a ser extremamente importante a gestão do patrimônio imobiliário público, que é uma das coisas que a gente gostaria de evoluir com o Cresce. Por que isso? Porque a União, o Estado brasileiro, tanto a União como o Estado, como as universidades, como os municípios, possuem uma quantidade de terras e de propriedades de imóveis que são inutilizados ou não são utilizados devidamente, que, se fossem colocados no mercado, como são colocados na Itália, por exemplo, você tem um prédio antigo na Itália. Esse prédio antigo, ele é colocado à disposição, ele é preservado, obrigado a se preservar. Por fora, a imagem, o aspecto, a estrutura. E por dentro, eles são reformulados para atender a necessidade de habitação, atender a necessidade de locação, de hotéis, enfim, de uma série de atividades que são desenvolvidas, comércio, pequenas... não indústria, mas indústria, porque um restaurante é uma pequena indústria alimentar, uma padaria é uma pequena indústria alimentar. Então, os prédios são adaptados para que o setor imobiliário consiga dar um sentido para esse patrimônio que, caso contrário, estaria sendo destruído o tempo. Nós sabemos que quando você não usa, a destruição acaba sendo inevitável. E talvez essa relação, esse contato entre o Cresce e a Itália, com o órgão, com essa área de gestão do patrimônio imobiliário público, possa ser bastante interessante para a gente poder utilizar essa comissão interparlamentar Brasil-Itália, que é formada por 9 senadores e 9 deputados brasileiros, e, da mesma forma, 9 senadores e 9 deputados na Itália, para tentar criar um modelo que possa ser transferido da Itália para cá, em termos de tecnologia e modelo legal, para poder abrir o Estado brasileiro, ter alguns mecanismos similares ao mecanismo italiano, para permitir que o setor imobiliário, o setor dos corretores, possam utilizar esse patrimônio para gerar riqueza, não só para o mercado, também para a União, porque se você dá uso, e esse uso gera pagamento de imposto, automaticamente você está gerando um superávit para o Estado de algo que estava sendo simplesmente abandonado à destruição. A universidade, por exemplo, toda família que acaba não tendo herdeiros, todo aquele patrimônio dessa família vai para a USP, por exemplo. Se você vê a quantidade de imóveis que a USP tem, jogado às traças, destruído, quer dizer, como é que pode uma universidade paulista, com a capacidade que tem, a Santa Casa também, quer dizer, por que isso? Por que não criar uma... E elas não podem dar um uso comercial, porque a legislação não permite. Por que não criar uma legislação similar a essa da Itália, para que a gente possa colocar esse ativo,
passivo, quer dizer, transformar esse passivo em um ativo imobiliário que possa ser colocado à disposição da sociedade e gerar riqueza, renda e ativar a economia. Então, nós vamos tentar, num acordo com o Cresce, a gente vai tentar fazer uma operação com essa comissão do Senado, da Câmara, e também um grupo técnico, um grupo técnico do Cresce para poder fazer, tentar fazer esse aperfeiçoamento. Eu vou falar um pouquinho, depois a gente abre para pergunta, tá bom? Então, quer dizer, isso é uma das coisas que a gente pode fazer no sentido de usar o mandato, quer dizer, de dar um sentido para o mandato que seja importante para a geração de riqueza, tanto para a Itália como para o nosso país. Do ponto de vista assim, de curiosidade, seria importante dizer que a nossa comunidade, a comunidade italiana aqui do Brasil, tem uma imagem um pouco romantizada da Itália, né? É a Itália da macarronada, a Itália da tarantela, a Itália dos nossos bisavós, né? Da polenta, a Itália da... E, na verdade, a Itália é um país como o nosso, que enfrenta problemas complexos como o nosso. Não tem mais aquela Itália que os nossos bisavós deixaram. A Itália de hoje é uma Itália que enfrenta, por exemplo, 42,9% de desemprego entre 18 e 25 anos de idade. 42,9% da juventude de 18 a 25 anos de idade não tem emprego, não tem oportunidade de trabalho. 100 mil jovens já formados. Veja que é diferente você formar uma pessoa na Itália e formar uma pessoa no Brasil. No Brasil, as faculdades entregam o diploma e o estudante é obrigado a entrar num estágio para aprender a profissão. Certo? Salvo algumas profissões, a pessoa sai pronta para exercer a atividade. A maioria delas, a pessoa vai aprender, na verdade, não aprende na escola, aprende no mercado. Na Itália, não. Na Itália, você sai formado profissional para trabalhar. O investimento que o Estado, e é de graça, não existe nada pago. Quer dizer, até a universidade pública lá é paga, mas, na verdade, você paga o seu gasto dentro da escola. Por exemplo, o seu material escolar, se você mora na escola, você paga a tua taxa de habitação, coisas desse tipo. Mas o ensino, propriamente, você não paga. Mas, quando sai um jovem de lá, ele sai pronto para a atividade profissional. E você imagina 100 mil jovens prontos para a atividade profissional abandonarem a Itália em busca de novas oportunidades, porque a Itália não oferece um futuro para eles. Isso 100 mil por ano, tá certo? Então, é o trabalhador italiano investindo na formação de seus jovens e entregando um patrimônio desta natureza, um recurso de cérebros, né? Entregando para outras nações. Então, esse é um problema que a Itália enfrenta. Outro problema que a Itália enfrenta e que a gente não sabe, 5 milhões de italianos vivem na zona de pobreza. 5 milhões. Sendo que 1 milhão tem problema de inanição. Não come a quantidade, não se alimenta com a quantidade necessária de nutrição diária, de calorias diárias, tá certo? Então, não é que é um país que é uma festa. Imagine ainda você se ajustar à zona do euro. Não é fácil se ajustar à zona do euro. Não existe maquiagem fiscal. Não existe pedalada na Itália. Por quê? Porque quem administra o euro é o Banco Central Europeu, é a Angela Merkel. E não é fácil aquela Alemanha. A Alemanha é dura. Então, veja bem, a Itália, para justificar, para gerar a riqueza necessária, para garantir a qualidade de vida que a Itália tem hoje, realmente é uma coisa complexa, principalmente enfrentando a deslealdade da concorrência chinesa, porque os produtos chegam com 1/5 do valor do preço. Bom, só para contar uma coisinha simples. Andando pelas ruas de Veneza, eu fui a trabalho, viu? Então, andando pelas ruas de Veneza, eu ponho a mão numa daquelas máscaras maravilhosas que tem e olho atrás, Made in China. Eu ponho de volta. Aí eu vou andando e tal, e tinha uma vitrine forrada de Murano. Um mais lindo que o outro. E o mais bonito que eu achei, eu peguei, quando eu olhei, Cristais São Marcos, Poços de Calda. É verdade, a pura verdade. Cristais São Marcos do Poço de Calda. Então, a Itália,
ela sofre uma invasão de produtos que são mais baratos do que produzir na Itália, que a Itália tem um grau de sofisticação na produção muito grande. E são pequenas empresas, não existem gigantescas empresas. Tá certo? Vocês imaginem, por exemplo, a gente fala, não, mas a Fiat é italiana. Era. Hoje é da Chrysler. Aí você fala assim, não, mas a Pirelli é italiana. Não, não é. Hoje a Pirelli é chinesa. Então, quer dizer, a China, a Itália, sofre os problemas iguais ao que o Brasil sofre do ponto de vista concorrencial internacional. Então, não é fácil a manutenção num país como aquele. Além do que, imagine a posição geopolítica da Itália. Ela está exatamente na fronteira entre a África, o mundo muçulmano e o mundo evoluído ocidental, chamado mundo ocidental. Então, é a fronteira mais nevrálgica que existe do ponto de vista de um conflito entre a cultura muçulmana, a cultura afro e a cultura ocidental. Tá certo? É uma coisa muito complicada. Tá certo? Aquela quantidade de gente, 2.000, 3.000 pessoas que morrem por semana tentando atravessar o mar, porque eles querem atingir um grau, fugindo da miséria, fugindo da guerra, fugindo do sofrimento, tentar entrar no mundo europeu. E a NATO, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, através dos americanos, impondo à Itália que breque, que não deixe entrar essa gente lá. Entendeu? Porque junto com essa gente pode estar entrando terrorista, pode estar entrando gente que vem promover uma desordem dentro de um país europeu. E a própria Europa tem uma resistência muito grande, porque uma vez que você entra por qualquer país europeu, você está dentro da Europa. Então, a França não pode falar não para alguém que entrou pela Itália. A Áustria não pode falar não por alguém que entrou pela Espanha. Por quê? Porque aquilo ali virou uma unidade geopolítica única, os Estados Unidos da Europa, praticamente. Então, e a gente aqui no Brasil guarda um pouquinho essa imagem de que a Itália não tem problema. Nossa, lá vou morar na Toscana, tomar vinho. Tá? Não é tão simples. E ser senador num contexto desse, também, logicamente, que é complicado, porque você está enfrentando essa realidade. Né? E isso eu tenho um privilégio. Como eu represento a América do Sul, eu sou obrigado a visitar as comunidades italianas de todos os países. Mas eu não posso chegar lá, entrar num país e falar, vim aqui visitar não posso. Eu tenho que fazer o caminho tradicional. Eu tenho que chegar no país e ir diretamente à embaixada italiana do país. Depois da embaixada italiana, eu vou ao Senado da República, porque eu sou um senador. E depois dessa visita, aí eu posso visitar a comunidade italiana. Então, eu acabo tendo uma visão de qual é a situação daquele país transmitida pelo embaixador. Uma outra transmitida pelos senadores. E depois eu vou checar essa realidade conversando com a comunidade italiana. E você imagina que são a diversidade que é. Existe ítalo-andino, ítalo-patagônico, ítalo-nordestino, ítalo-amazônico, ítalo-paulista, ítalo-mineiro, é um ítalo em cada lugar. O nome é o mesmo, pizza, mas em cada lugar tem um sabor diferente. O nome é igual, macarrão, pasta, mas em cada lugar o sabor é totalmente diferente. Por quê? Porque essas comunidades, devido ao tempo que elas vivem aqui, na América do Sul, elas se miscigenaram, criaram culturas totalmente diferentes. E representar esses interesses é uma coisa muito complicada. Mas isso está dando uma oportunidade de conhecer uma cultura totalmente diferente da nossa. E uma coisa é importante eu dizer, eu estou com o tempo... Está vendo? Então, eu vou tentar ser... Depois eu abro para pergunta para a gente poder se relacionar. Mas uma coisa interessante, olha, uma coisa que nessas visitas as pessoas falam assim, você é brasileiro, né? Italiano brasileiro, mas esses brasileiros são arrogantes, imperialistas, yanquis, não querem saber do restante da América do Sul, olham não com prazer, olham com desdém para o restante da América do Sul. Então, essa é uma lição que a gente tem que aprender, pessoal. Olha, a Itália rompeu as fronteiras, quer dizer, eliminou as fronteiras para criar a União Europeia, visando a paz. Porque a Itália
porque a Europa foi o foco das grandes batalhas do mundo. Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, os romanos, os gregos, os godos, visigodos, celtas, vikings, quer dizer, as grandes invasões napoleônicas sempre foram em torno de ter o domínio da Europa ou de dominar a Europa. E isso fez com que a Itália, em 1957, propusesse a criação da União Europeia para eliminar as fronteiras internas, evitar gasto com o exército. Você imagina, né? O exército, como eu já citei hoje na nossa conversa, o exército da Áustria se defenderam dos alemães, os alemães se defenderam da Áustria, os alemães se defenderam da Espanha, da França, a França se defenderam da Alemanha, e assim por diante em cada país. Com isso, com essa União Europeia, primeiro, eliminaram-se os exércitos internos de defesa. Hoje, todos os países contribuem para uma única força, que é satélite, uma marinha reforçada e a aeronáutica, tá certo? O exército diminuiu muito o seu tamanho, portanto, diminuiu muito a carga que se gastava com essa parte, com esse quesito, e esse dinheiro foi transferido para a educação, para a saúde e também para o bolso de algum, né? Que é natural que, nesse universo humano, nós todos carregamos esse defeito. Infelizmente, a humanidade sofre de um defeito chamado ganância, né? E não da generosidade, né? E eu sou do Partido Socialista Italiano. Então, as pessoas falam, socialismo? E já imagino o Maduro, imagino o Evo Morales. Não, o socialismo europeu é totalmente diferente disso. Primeiro, o socialismo europeu está no centro, é um partido de centro-esquerda e não de esquerda. E a principal meta dele é que o papel do Estado é criar mecanismos para que cada cidadão tenha equivalência de oportunidade através de seus méritos de conquistar a sua própria felicidade. Esse é o socialismo moderno. Ninguém não é criar condições de que o Estado alimente vagabundo. Não, cada um tem que ter o seu mérito, dar o seu sangue pela comunidade, trabalhar para que encontre o seu próprio caminho, o seu próprio padrão de felicidade. E isso não é tão simples de construir, né? Mas a lição que fica é, você imagine que se os europeus conseguem fazer isso, colocando numa mesma mesa para conversar um cidadão de São Petersburgo com um cidadão de Lisboa, um cidadão de Estocolmo e um cidadão da Sicília, que falam línguas diferentes, têm costumes diferentes, uma vida totalmente diferente, tá certo? E por que a gente, aqui na América do Sul, não consegue criar uma unidade geopolítica que entenda que nós seremos sempre interdependentes? E quando as pessoas falam, não, cada país é um país, esquecem que explodiu um vulcão, o Cabulco, explodiu lá embaixo, no Chile, na divisa de Bariloche com fugiu o nome, Puerto Varas, tá certo? Explodiu lá o Cabulco. 3 dias depois, fecharam aeroportos de Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. Então, nós temos a ver com o que acontece lá. Se nós fôssemos um país, se nós fôssemos uma região geopolítica, somada à Venezuela e o Brasil, nós seríamos o segundo maior produtor de petróleo do planeta. No entanto, nós jogamos separados. Eles são eles, nós somos nós. Então, a Venezuela é a 4ª e nós somos o 7º produtor de petróleo. Entendeu? Então, um dia, nós, cidadãos comuns, vamos ter que lutar para que, cada vez mais, a gente olhe, não é pelos instrumentos de Estado, Organização dos Estados Americanos, ou pelo Mercosul, que é a eliminação de tarifa, mas a gente tem que eliminar as diferenças culturais e aceitar os outros povos da América do Sul, para a gente ter noção de que nós pertencemos ao mesmo território e que, portanto, nós somos um só povo, que deve tirar desse território o máximo possível para garantir qualidade de vida, equivalência de qualidade de vida para todos nós. Então, pessoal, olha, passei do tempo, eu me coloco à disposição. De cara, eu já falei para o nosso presidente que o gabinete nosso em Roma passa a ser uma extensão dessa casa em Roma. Portanto, usem e abusem do mandato e do nosso espaço em Roma.